Salve, salve família vascaína, hoje terça-feira, dia 12 de março de 2024, tá começando mais um Vascão Notícias aqui no canal do Mineiro. Deixa aquele likezão pra dar uma força pra gente e se inscreve no canal se você gostar do nosso conteúdo. Neste vídeo você vai conferir. Léo Jardim é convocado para a seleção brasileira, mas isso é bom pro Vasco? Vamos ver o possível adversário vascaíno na Copa do Brasil e uma torcida que pode mudar os rumos da competição. E o caso Maracanã, hein? Então fazendo jogo duro, and here we go again. Bora falar de Vasco, meus amigos, não esquece de deixar o like, porque quem pede é ela, né? Fala, seus delício. Eu voltei nessa porra. Então deixa o like aí. Tamo junto. Pois é, família, vai deixando o seu comentário aí se você acha, o que você achou da convocação do goleiro Léo Jardim para a seleção, é boa pro Vasco, não é? Deixa aí o seu comentário. É claro que para o jogador é indiscutível, é sempre bom você ter convocações para a sua seleção. Ele foi convocado pelo técnico Dorival para o lugar de Ederson, do Manchester City, que acabou sendo cortado. O último convocado do Vasco para a seleção brasileira havia sido Andrei Santos, no ano passado, né? Uma seleção convocada pelo técnico Ramon Menezes. O último goleiro convocado pelo Vasco, olha aí, foi Fábio, em 2004, né? Seleção brasileira que tinha titular ali o goleiro Júlio César. O mais importante, para essa convocação, Léo Jardim não será desfalque, tá? Se o Vasco avança para as finais do Campeonato Carioca, não terá problema. Aí eu coloquei ali um mas, porque a Copa América, digamos que o Léo Jardim continue sendo convocado e vá para a Copa América. Até o dia de hoje, a CBF disse não, inclusive clubes já fizeram um novo pedido e ela negou novamente, tá? Não vai parar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. E ainda é difícil de prever quantos jogos a gente poderia ficar sem o jogador, porque não tem as datas ainda do Brasileirão. Porém, se a seleção avançar até o final, é mais ou menos de 6 a 7 datas perdidas. Você imagina você estar no meio do Campeonato Brasileiro e ficar 7 jogos, 6 jogos sem o seu goleiro titular. É claro que isso é prejudicial. Muita gente vai falar, pô, mas não contratou o Kehler para isso? Contratou o Kehler para ser um reserva em 2 jogos, quando precisar, uma coisa aqui ou ali. Agora, uma sequência muito forte, aí eu acho que é um prejuízo, sim, para o Vasco da Gama. Mas enfim, Mineiro, a convocação é ou não positiva para o Vasco? Cara, aqui são 2 pontos para mim. Primeiro, um ponto muito positivo é a questão da credibilidade do clube. Eu trouxe ontem, por exemplo, a matéria do Richarlison, o atacante, o Pombo, que foi convocado novamente, né? E ele revelou pela primeira vez de forma oficial torcer para o Vasco da Gama, tá? Então digamos que daqui 1 ano, 2 anos, o Richarlison enche o saco lá da Europa e fala, pô, quero voltar pro Brasil, mas tenho medo da questão da seleção brasileira. Será que eu vou pro Vasco? Ele vendo isso aqui, ele falou não vou ficar escondido. O técnico da seleção está sim olhando pro Vasco da Gama. Então posso ir para lá. Sem contar que a gente tem jogadores na seleção paraguaia, o Rojas acabou de ser convocado, Medel pode voltar a ser convocado logo logo, Galdames. Então você ter ou até mais de um jogador convocado para a seleção brasileira, chilena, paraguaia, é muito importante nessa questão da credibilidade na hora de contratar um jogador, na hora de ter moral no mercado das contratações. O ponto negativo para mim fica em torno da Copa América. Se amanhã a CBF falar, não, beleza, vamos paralisar o Brasileirão também, ou sei lá, vamos deixar o Brasileirão, vocês vão perder no máximo 3 jogos, uma coisa mínima, aí eu acho que não tem nenhum ponto negativo. Agora, perder o jogador várias rodadas, eu acho sim um prejuízo, mas eu quero a sua opinião. Não esquece de manifestar e parabéns pro Léo Jardim, né? Convocação merecida, foi preciso ele fazer um jogo monstruoso ali, com uma sequência de defesas maravilhosas. Não sei se foi esse jogo que chamou a atenção, espero que não,
porque era uma convocação merecida desde o ano passado, onde no Campeonato Brasileiro ele fez muita diferença para o Vasco e decidiu algumas partidas para o Cruz Maltino. Bom, vamos falar da Copa do Brasil, galera. É o seguinte, serão 2 potes, pote 1, pote 2. No pote 1 estão as equipes melhores ranqueadas. Tá ali, ó, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Galo, Flu, Atlético Paranaense, Grêmio, Botafogo. Aquelas ali embaixo, ó, Corinthians, Inter, Fortaleza, Cuiabá e Bahia. Pois é, o Vasco tá pior ranqueado que todas essas equipes pelas péssimas temporadas que vem apresentando nos últimos anos. Dito isso, o Vasco estaria no pote 2, tá? E pegaria uma dessas equipes. E, cara, fase semifinal e final, eu concordo. Você não tem que escolher quem você vai pegar, porque tá ali na decisão, você tem que pegar e ganhar. Agora, aqui nas primeiras fases, nas fases iniciais, eu acho sim que é melhor pegar um time mais tranquilo. Pra que pegar um Palmeiras de cara? Pra que pegar um Internacional de cara? Não precisa. Podemos pegar outro time, um time menor, né? E ter talvez ir avançando, né? Eu ia falar mais fácil, não é a palavra, mas você vai avançando e vai ganhando grana. Para que o Vasco volte para o pote 1, 2 dessas equipes que vão jogar agora, terça, quarta e quinta, precisam ser eliminadas. 2. Entre elas, Corinthians, Inter, Fortaleza, Cuiabá e Bahia. Dessas 5, 2 precisam sair para o Vasco voltar para o pote 1 e pegar, teoricamente, uma equipe mais tranquila, tá? Vai ser a minha torcida, vou secar essas equipes todas aqui, porque eu acho que ainda não tá na hora de pegar uma equipe muito forte. Para a próxima fase é inevitável, nas oitavas de final, aí é inevitável, você vai começar a pegar equipes melhores. Então vamos deixar para lá, para que pegar agora, né? Eu, pelo menos a minha opinião, deixa a sua aí nos comentários. Caso Maracanã, Brasil! Epa! Pois é, né? O mando de jogo é do Nova Iguaçu, o pedido feito é do Nova Iguaçu, mas quem tá do outro lado é o Vasco também. Então, a dupla Fla-Flu, que administra atualmente o consórcio, que ainda é uma coisa muito improvisada, vamos colocar assim pra gente não correr nenhum risco jurídico, eles ficaram incomodados que o Vasco colocou a frase Maracanã para todos na camisa. Maracanã para todos é o nome, né, da parceria entre Vasco e W Torre, candidatos aí na licitação a gerir o Maracanã. Então eles ficaram incomodados com isso, estão fazendo um joguinho duro, mas, cara, não tem muito o que fazer, né? Vocês vão fazer o Nova Iguaçu entrar na justiça? Sério mesmo? Isso não é muita pequenez, não, da parte de vocês, né? O gramado, até por incrível que pareça, não tá naquele estado lamentável que estava uma época atrás, porque vocês são péssimos administradores, né? Até que o gramado tá mais ou menos agora, então não tem porquê, né? Não tem porquê vocês negarem mais uma vez. Mas eu sei como que é questão de, né, essa rivalidade pequena. Pra mim, rivalidade é dentro do campo, é ganhar jogo, esse negócio de bastidores, enfim. Cada um, né? Você quer mais conteúdo de Vasco? O card passando aqui, ó. É só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante. E até lá.